Bem-vindos à aula 4. Daremos início agora a essa aula que tem como objetivo tratar a humanização nos ambientes hospitalares. Temos como os objetivos nessa aula entender os conceitos de humanização hospitalar, ressaltar o papel do psicólogo diante das práticas do Sistema Único de Saúde e esclarecer sobre o papel do psicólogo enquanto ouvidor no espaço do hospital e no SUS. A humanização hospitalar pode ser considerada como uma atividade que visa um atendimento de qualidade sem o estigma da doença. Ela procura trazer ao internado melhores condições de tratamento, atenção e suporte ao longo da sua internação. O que a gente vai estar falando aqui agora ao longo dessa aula é como trazer uma nova visão, um novo conceito sobre o atendimento. Não é simplesmente sorrir, abraçar, esse paciente, é preciso olhar o atendimento de uma forma diferenciada. É preciso, então, uma modificação na forma de se conceber o atendimento. É em cima disso que a gente vai discutir. E aí, antes dessa discussão, eu queria passar um videozinho para vocês que vai ajudar a gente a pensar em como mudar nessa forma esse conceito aí em termos de atendimento. People lecture on transference and professional distance. Transference is inevitable, sir. Every human being has an impact on another. Why don't we want that in a patient-doctor relationship? That's why I've listened to your teachings and I believe they're wrong. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life. That's why you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you'll win, no matter what the outcome. Now here today, this room is full of medical students. Don't let them anesthetize you. Don't let them numb you out to the miracle of life. Always live in awe of the glorious mechanism of the human body. Let that be the focus of your studies and not a quest for grades, which will give you no idea what kind of doctor you will become. Mr. Adams, please turn and don't address wait the till board. you're on the ward to get your humanity back. Start your interviewing skills now. Start talking to strangers. Talk to your friends. Talk to wrong numbers. Talk to everyone. Mr. Adams. And cultivate friendships with those amazing people standing in the back of the room. Nurses, they can teach you. They've been with people every day. They wade through blood and shit. They have a wealth of knowledge to share with you. And so do the professors you respect. The ones who are not dead from the heart up. Share their compassion. Let that be contagious. Mr. Adams, I demand that you turn and address the board. Sir, I want to be a doctor with all my heart. I wanted to become a doctor so I could serve others. And because of that, I've lost everything. But I've also gained everything. I've shared the lives of patients and staff members at the hospital. I've laughed with them. I've cried with them. This is what I want to do with my life. And as God is my witness, no matter what your decision today, sir, I will still become the best damn doctor the world has ever seen. Now, you have the ability to prevent me from graduating. You can keep me from getting the title and the white coat. But you can't control my spirit, gentlemen. You can't keep me from learning. You can't keep me from studying. So you have a choice. You could have me as a professional colleague, passionate, or you can have me as an outspoken outsider, still adamant. Either way, I'll probably still be viewed as a thorn. But I promise you one thing. I am a thorn that will not go away. Is that all? I hope not, sir. We will adjourn briefly. Thank you.
pessoal, esse vídeo ilustra um pouquinho pra gente a ideia da humanização. Sugiro a todos que assistam o filme inteiro. Eu acho que se a gente assistisse ele inteiro já seria o suficiente para a gente entender a ideia do que a gente está dizendo. E o que ele coloca no começo é isso. É olhar para o outro, é dar atenção, é ajudar esse outro. O que ele coloca no início da fala dele é exatamente esse olhar que deve ser diferenciado com relação ao atendimento. É isso que a gente está chamando de humanização. É olhar de uma forma diferente. Foi até difícil escolher qual parte do filme colocar enquanto exemplo aí de humanização. Ele é um dos poucos que pergunta o nome do paciente, que se preocupa com o que está falando. Então, assim, é pensar no atendimento de uma forma diferenciada. Então, assista um vídeo, use o conteúdo desse vídeo para discutir com o seu professor, nos fóruns de discussão, para a gente pensar como nós, psicólogos, podemos fazer diferença nas unidades hospitalares, levando a ideia do que é um atendimento humanizado. Vamos continuar, então? Falando aí da humanização, então, a humanização, para a humanização, não basta apenas escutar. É preciso atender a demanda, é preciso investigar as necessidades, é preciso que a comunicação entre toda a equipe de saúde seja padronizada com a devida atenção. Alguns comportamentos são necessários, tais como sorriso, empatia, cumprimento com os horários de atendimento, escuta, acolhimento, contato com pacientes, familiares, entre outros. Então, o que a gente está falando aqui é que é óbvio que o sorriso é importante, que eu cumpri o horário com relação ao atendimento, a gente sabe o quanto que isso é difícil nas unidades públicas, né, ser atendido na hora, não está muito diferente nos hospitais particulares, quanto tempo a gente fica esperando lá para um atendimento, mas enfim, não é só isso que garante a humanização, é óbvio que isso é importante, mas o que eu estou dizendo é que eu tenho que avançar, é que eu tenho que ir além disso, eu tenho que dedicar um olhar diferenciado para esse paciente. Muitos são os debates que têm se criado dentro dos hospitais com a visão de humanização hospitalar, mas poucos abordam as reais propostas do SUS, tais como equidade, descentralização, regionalização e hierarquização e participação da comunidade. Muitos veem a humanização apenas como um sorriso e aperto de mão, e isso está longe das presentes propostas. Então, ao longo da aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre esses conceitos e o como o SUS coloca aí a ideia da humanização. O psicólogo, enquanto ouvidor, a gente já está falando um pouquinho da ideia da ouvidoria agora, na proposta do SUS, vem escutar esse paciente de forma preparada e abordá-lo com as mais diferentes técnicas propostas pela ciência psicológica, diferentes daquelas apresentadas por outros profissionais que não qualificados para a devida atividade. Como a gente falou, a gente vai abordar de maneira adequada e essa abordagem vai envolver a escuta. Que escuta é essa? Aquela escuta que a gente ativa, que a gente comentou, que é uma escuta que tem uma proposta aí já de intervenção. Essa ouvidoria, então, visa estabelecer o papel de interlocutor entre as demandas do hospital e do paciente e proporcionar uma melhor qualidade de vida daqueles que precisam desse espaço para buscar tratamento. Então, o nosso papel vai ser de interlocução entre o paciente e a unidade hospitalar, sempre visando, como a gente comenta, a melhor qualidade de vida daqueles aí que vão estar passando por essa unidade. Vamos aos principais conceitos sobre a humanização hospitalar. Primeiro, o conceito em si. Humanização hospitalar é a forma de assistência que valoriza a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico e o reconhecimento dos direitos do paciente. Eu diria mais do que reconhecimento dos direitos do paciente, é o reconhecimento do paciente enquanto um sujeito. O que a gente começou a perceber é uma prática voltada para a técnica, para a ciência médica, ou seja, para a cura, uma medicina curativa e que não olha aquele que está por detrás. Então, aquele sujeito é uma doença, né, e não necessariamente um sujeito doente. Então, acho que a humanização visa isso, trazer o paciente de volta, digamos assim, para esse atendimento, para que saia aquele atendimento voltado para a doença e venha um atendimento que seja para o sujeito. Até porque as pessoas vão experimentar a doença de forma única. Vamos lembrar aí do conceito que a gente aprendeu na faculdade lá no primeiro período, que é subjetividade. Subjetividade diz que cada um tem um modo único de ser. Então, cada um também vai experimentar de forma única aquela doença. E aí, se eu considero só a doença, eu vou ter mais dificuldade de entender aí esse sujeito como um todo e como essa doença vem se apresentando.
Nos últimos anos, foi possível observar um aumento de iniciativas específicas, principalmente no que diz respeito à humanização em suas ações, como, por exemplo, programas de acolhimento, Hospital Amigo da Criança, Parto Humanizado, Doutores da Alegria, dentre outros. Não basta apenas estudar, entender e compreender a humanização hospitalar. É preciso saber aplicá-la dentro do hospital e isso exige técnicas e habilidades que devem ser desenvolvidas por aqueles que procuram um diferencial. A sugestão que eu dou para vocês nesse momento é vocês pensarem aí. Eu acho que uma das grandes vantagens dessa disciplina online é a gente tentar entender todas as regiões do nosso país. Que programas voltados para a humanização vocês conhecem dentro dos hospitais da sua cidade? Tragam isso para discussão no fórum de discussão, para a gente perceber que, apesar da gente estar distante do que a gente deseja em termos de humanização, a gente já tem, sim, projetos que buscam, que visam essa mudança. Então, pensem nisso. Não olhem a humanização só de um olhar daquilo que é impossível, que está longe de ser uma realidade. De fato, a gente precisa melhorar muito. Mas não vamos ignorar o fato da tentativa, né, inicial que a gente está dando aí, dos projetos que a gente já tem, que fazem diferença aí em muitas unidades hospitalares. Sabe-se que as pessoas que trabalham no espaço hospitalar são muito exigidas em termos de atenção ao trabalho que desempenham, atenção contra erros e negligências na atuação profissional, pois lidam com vidas e diante delas não pode haver desatenção e esquecimentos. Também sabemos que todos os funcionários têm aquele espaço como sua sobrevivência e como meio para alcançar seus objetivos pessoais. Portanto, a empresa hospitalar deve buscar que os objetivos organizacionais vão ao encontro dos objetivos pessoais. Vamos falar um pouquinho agora que a humanização ela não está só para o paciente, mas ela está também para aquele que atua do outro lado, que é a equipe de saúde. E aí, por isso, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre empresa, né? Sobre como que essa empresa, hospital, cuida aí dos seus objetivos e dos seus funcionários. Então, toda e qualquer empresa tem como seus objetivos a sobrevivência ao meio de tanta competitividade, crescimento sustentado, lucratividade, produtividade, qualidade nos produtos, redução de custos, etc. Então, a gente sabe aí de inúmeras coisas aí que essas empresas querem aí para alcançar os clientes e ter uma boa imagem no mercado. Por outro lado, vão aparecer os objetivos que são dos funcionários, que vão querer melhores salários, estabilidade no emprego, segurança, qualidade de vida, satisfação, consideração, respeito, enfim, todos aqueles conceitos que a gente já sabe. Como que a empresa, o hospital, está lidando com essa relação entre os seus objetivos de sobrevivência enquanto uma empresa e com os seus funcionários? E aí a gente já está pensando isso, sempre fazendo um vínculo com a área hospitalar. Então, portanto, a empresa que pensa primeiro nos seus funcionários, atendendo suas necessidades, terá uma mão de obra mais motivada para desempenhar suas tarefas e assim atender aos desejos organizacionais. Então, por que a gente está falando disso? Por que eu estou falando de empresa aqui quando eu estou falando de hospital? E, especialmente, quando eu estou falando de humanização. Humanização no atendimento é humanização em todos os envolvidos, para todos os envolvidos no ambiente hospitalar. A gente não pode falar de humanização que seja prestada só do médico para o paciente, ou do enfermeiro para o paciente. Não. E o médico, ele não deve ser tratado de forma humanizada, de forma humana. Então, o atendimento, a humanização que a gente está pensando em termos de mudança de conceito de atendimento é para todos esses que estão envolvidos. Por isso a gente está falando de empresa. Então, aquela empresa que vai prezar inicialmente pelos seus funcionários, com certeza vai ter funcionários mais motivados. E isso, obviamente, vai ajudar no que a gente está falando de uma humanização no atendimento que vai ser direcionado a esse paciente, que é, na verdade, o nosso objetivo maior aí dentro das unidades hospitalares. As pessoas dentro do espaço organizacional devem ser tratadas como parceiros humanos e não mais como material humano. Então, eu não estou falando mais de funcionário, eu estou falando de parceria que é estabelecida entre as pessoas que estão atuando nesse ambiente. Eles agora devem ser vistos como colaboradores, agrupados em equipes que desenvolvem metas negociadas e compartilhadas, que têm também preocupação com os resultados, que desempenham um serviço de atendimento com satisfação do cliente, que estão vinculados à missão e à visão da empresa, que possuem interdependência entre colegas e equipe,
E aí isso é interessante, né? Como é que está funcionando essa equipe de trabalho. Por isso que o nosso papel também envolve, muitas vezes, uma intervenção junto à própria equipe, que participam com comprometimento nas suas tarefas, que são éticas e responsáveis naquilo que fazem dentro da sua profissão, que têm conhecimento para desempenhar suas atividades e que possuam inteligência e talento. Ou seja, isso tudo é uma garantia aí de ter uma boa equipe de trabalho, de ser visto, né, enquanto um colaborador para fazer a diferença nesse atendimento. E aí a gente comentou, desde a aula passada, que para se pensar no atendimento, a gente tem que pensar nos diferentes tipos, perfis de clientes, que isso faz toda a diferença na forma como a gente entrevista, que a gente estava falando na aula passada, como que a gente direciona a nossa intervenção, o nosso atendimento psicológico, de acordo com os diferentes tipos de pacientes. E é isso que a gente vai falar agora. Foi realizada, então, uma pesquisa para trazer para a gente os diferentes tipos de perfis e como a gente pode prestar um atendimento humanizado, levando em consideração esses diferentes perfis. Ou seja, eu só vou alcançar esse sujeito se eu compreender esse sujeito. Então, vamos lá, os diferentes perfis. Então, muito se fala de humanização nesse espaço hospitalar, mas pouco se estuda sobre os perfis dos pacientes. Hoje, o paciente que busca o atendimento não é o mesmo de antigamente. Hoje, ele já chega lá, depois de ter pesquisado na internet sobre o seu problema, e ele já chega com dúvidas sobre o tratamento, nem tanto mais sobre dúvida com relação ao diagnóstico. Então, os psicólogos hospitalares, nos seus treinamentos prestados aos profissionais da saúde e nas suas experiências com assistência aos clientes internados, puderam traçar alguns perfis que são mais comuns dos pacientes que vão chegar às unidades de saúde. O primeiro deles aí, o cliente nervoso, é aquele que chega querendo ser atendido da maneira mais rápida possível, não respeitando as regras no hospital e falando com imposição. Ao pensar nesse perfil, podemos sentir uma certa revolta e uma vontade de excluir esse paciente do nosso convívio. E aí vamos pensar também, eu gostei de trazer isso, para a gente pensar em qual é os sentimentos que a gente vai ter enquanto profissional diante de cada um desses clientes. Como a gente falou, o cliente de hoje, o paciente que chega ao hospital hoje não é o mesmo de antes. Ele já chega com todas as suas hipóteses diagnósticas, porque ele pesquisou na internet. O Google, né, hoje é a principal ferramenta de pesquisa, então todo mundo que tem qualquer dúvida vai lá e pergunta sobre qualquer assunto. Podem digitar qualquer coisa, né? A gente digita qualquer coisa que vai aparecer. Quanto mais com relação à doença. Você bota os seus sintomas, vai aparecer uma lista de possibilidades. É esse paciente que vai chegar até a gente, que já tem algum tipo de conhecimento, por menor que seja. Então, os diferentes perfis de pacientes vão trazer para a gente também diferentes formas de intervenção. E como lidar com um paciente como esse, que é nervoso, que chega querendo atendimento, muitas vezes é grosseiro, diz que quer ser atendido agora, naquele momento, cadê o médico, cadê aquele que vai me atender, eu estou na frente, enfim. Como lidar também, a gente vai ter que aprender a lidar com o nosso sentimento de raiva, ou frustração, ou chateação, que é a vontade que a gente tem de falar, não, você não vai ser atendido, vai embora daqui. Esse não é o ideal. A gente tem que entender o que está por detrás desse nervosismo, o que está por detrás desse paciente. Então, a gente tem que pensar como deve ser o nosso procedimento, já que o nosso olhar tem que estar para a saúde desse paciente. Ou seja, eu vou olhar o paciente além desse nervosismo, porque tem coisa aí que está por detrás, emocionalmente falando, e que vai trazer aí para a gente bastante informação. Esse paciente, então, deve-se, portanto, atender com a maior calma possível. Tem que fazer o contrário, né, do que ele está apresentando. Um tom de voz bem baixo, para ele perceber o quanto ele está falando alto. Esclarecer todas as dúvidas que forem surgindo com relação ao atendimento que vai ser ali prestado. É essa conduta diferenciada que o cliente vai começar a perceber que a atitude que ele está tendo não condiz com o ambiente. Então, tem que fazer exatamente o oposto. Fazer diferente do que ele está fazendo, para que ele se sinta acolhido e perceba que a atitude dele não está condizente com aquele ambiente. Um outro tipo de cliente é o cliente meticuloso. Esse é o tipo que possui dificuldades para entender os procedimentos e os assuntos narrados. Bom, para esse paciente que tem dificuldade na compreensão dos procedimentos, a gente tem que preparar a nossa linguagem, a gente tem que ter uma linguagem adequada e que chegue aí, que alcance esse paciente. Então, essa linguagem tem que ser o mais simples possível, não devemos nos aprofundar muito nos assuntos e utilizar sempre, por exemplo, trazer coisas concretas
para que ele possa entender na prática os procedimentos que serão realizados. Cliente tímido e inseguro é aquele que age com poucas palavras e sem muito contato visual com as pessoas. Então, nesse momento, a gente tem que pensar, se colocar um pouquinho no lugar no outro, ser bem empático e ser o menos invasivo possível, porque ele já deu os sinais para a gente através do não verbal o quão difícil é para ele estar naquela situação. Então, a gente vai procurar compreender isso, não invadir o espaço dele, respeitar o ritmo desse paciente, vai ganhando segurança e a confiança dele com a quebra de gelo. A gente falou disso na aula passada, né? Esses pacientes a gente deve sempre se preocupar, então, além de se colocar no lugar dele, perceber o quão tímido e quão coisas ele pode estar trazendo por detrás dessa insegurança, em termos de até de dúvidas com relação aos procedimentos, que eu devo ser o menos invasivo, vamos falar com calma, vamos deixar ele falar, vamos tentar quebrar o gelo com perguntas, como a gente comentou, sobre roupa, sobre o tempo, sobre a história dele, se é casado, se não é. Vamos trazer essas perguntinhas para quebrar o gelo, para trazer ele, para trazer confiança e trazer ele para esse ambiente para que ele possa se abrir um pouquinho mais. Próximo perfil é o cliente desconfiado. É aquele que questiona tudo e que não sente firmeza nas informações. Ele sempre acha que tem alguma coisa a mais que você está escondendo dele. Com esse paciente, a gente tem que ser bem firme na fala, para garantir a segurança de que a gente está seguro no que está falando, para não gerar dúvida, clareza e detalhamento de todos os serviços prestados, sempre com a maior objetividade possível. E aí, só fazer um adendo aí para todos os perfis, o quanto que a gente tem que usar na nossa intervenção, na nossa fala, também a linguagem não verbal. Quando eu digo falar com segurança, com firmeza, eu estou aliando a minha fala com um componente não verbal, que é a clareza e a firmeza na fala. Quando eu falo de forma firme e segura, é isso que eu passo para o paciente, segurança. E aí eu vou deixar ele com menos dúvida. E quanto melhor eu esclarecer todos os procedimentos, mais segurança eu também vou estar passando para esse paciente. Cliente irônico é aquele que tenta derrubar ou inibir o profissional por meio das descrenças ao tratamento. É bem difícil, né? Irritante, digamos assim, lidar com esses pacientes que são mais irônicos, que querem de alguma maneira encontrar alguma falha, que querem, como a gente colocou aqui, derrubar o médico, o profissional, que querem burlar de alguma forma. Com esse paciente a gente também tem que ser o mais objetivo possível, simples, e aí respeitar um pouco essa forma com qual ele está lidando com essa problemática que ele está vivenciando em termos de doença. O outro tipo de cliente é o cliente agressivo. É aquele considerado como mal educado, que carrega consigo frustrações e culpas interiores. Na verdade, ele devolve para a gente a frustração que ele tem, né? Uma das principais reações à frustração é a agressividade. Então, o paciente ele vai devolver, né, externalizar aí a frustração, aquilo que ele não está conseguindo lidar, que ele não está conseguindo dar conta. Com esses casos, deve-se procurar falar pouco, ser direto e o mais preciso possível. Ou seja, evite um contato mais prolongado com esse tipo de paciente para você evitar prolongar essa agressão. Então, seja direto, seja claro, fale o mínimo possível que seja necessário para esse paciente, para não dar muito margem para ele crescer diante dessa situação. Bom, por último, esse é o mais fácil da gente estar trabalhando, é os clientes satisfeitos e encantados. É o mais fácil de lidar, pois ele já criou confiança no serviço e nas atividades que são desempenhadas naquele espaço. Então, o nosso papel, na verdade, com esse cliente, né, satisfeito, é só reforçar isso. É só lidar com ele de forma positiva, sentimentos positivos, reforçando mais ainda essa satisfação que ele já tem com o hospital, com o atendimento que está sendo prestado. Então, isso é o mais fácil para a gente, mas é o que a gente menos encontra quando, especialmente, a gente lida com o serviço público. A gente tem que fazer uma diferença entre o serviço público e privado, porque o paciente que chega no serviço público, ele chega muito mais frustrado. Muitas vezes ele já foi a 1, 2, 3, 4, 5 unidades buscando o atendimento. Então, quando ele chega para você, ele já está completamente
debilitado, fragilizado emocionalmente em função das frustrações nos ambientes anteriores. Então, a gente tem que entender também como que esse paciente chega ali, para a gente poder escolher a melhor forma e a melhor intervenção para cada um desses casos. Vamos falar um pouquinho da ouvidoria agora, que ela tem aparecido bastante nas unidades hospitalares, é algo que é preconizado pelo SUS e tem tudo a ver aí com o processo de humanização, já que ele vai fazer relação aí do paciente com o hospital. A humanização hospitalar é algo muito recente de discussão nos espaços da saúde, pois muitos desses profissionais consideram esse ato simples e natural. Mas devido às queixas e inquietações dos pacientes desse espaço fazem uso, percebe-se que muitos ainda não têm a devida compreensão sobre um atendimento, o que é um atendimento humanizado. É óbvio que deveria ser simples e natural, né? Mas infelizmente não é o que a gente vê. Para então começar a discutir sobre esse assunto e estimular os profissionais para essa área, foi que em 2000 organizou-se a 11ª Conferência Nacional de Saúde, intitulada Efetivando o SUS, Acesso, Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde com Controle Social. Logo no ano seguinte, foi lançada a 12ª Conferência Nacional, em que foram apresentadas algumas reflexões sobre a ouvidoria do SUS. Quem tiver interesse em estar ampliando seus conhecimentos sobre o SUS, eu sugiro o livro SUS de A a Z. Ele vai trazer informações não só da humanização, dos principais conceitos. Quem tiver interesse aí em fazer concurso para essa área, para a área hospitalar, vai precisar estudar bastante. Esse é um livro do próprio governo, a gente pode baixar pela internet e a gente vai ter acesso aí um pouquinho do conteúdo que a gente vai falar aqui, mas obviamente muito mais aí sobre qual é a real proposta do SUS, porque a gente precisa compreender o que é a proposta e como isso está sendo colocado em prática aí nas unidades hospitalares. O objetivo da ouvidoria é criar um espaço onde os pacientes e profissionais da saúde possam expor suas necessidades. Vou marcar aqui para vocês pacientes e profissionais de saúde. Então, vamos falar um pouquinho disso. Eu não vou na ouvidoria servir só de interlocutor do paciente com a unidade hospitalar, mas também a ouvidoria atende aos profissionais de saúde. Eu atuei na ouvidoria durante um tempo num hospital público, né, no município de Niterói, onde eu moro, e demorou a gente deixar claro que a ouvidoria não estava servindo ali para entregar, digamos assim, os médicos que não cumpriam o horário de atendimento ou não iam, não era nada disso. O nosso objetivo, além de alertar para essas falhas, era também atender ao profissional de saúde. Então, quando os médicos começaram a perceber isso, e isso tem a ver também com o processo de humanização, eles começaram a solicitar o serviço. Olha, eu cheguei para atender, não tem cadeira, não tem mesa na minha sala, como é que eu vou receber o meu paciente? Então, assim, são questões que puderam ser intermediadas pela própria ouvidoria. E aí a gente começa a ter uma parceria também da equipe de saúde, quando ela percebe que o nosso objetivo na ouvidoria não é entregar os médicos à direção do hospital. Pelo contrário, é tentar trazer aí uma harmonia para esse ambiente. Então, por isso que a gente está falando. É um espaço não só para os pacientes, mas também para os profissionais, para que eles possam expor suas necessidades, desejos e inquietações em relação ao atendimento e que esse ouvidor possa mediar o diálogo com cargos responsáveis, tais como a diretoria, especialmente, então a gente está muito vinculado à diretoria, supervisão, proporcionando assim um atendimento de qualidade. Então, a ouvidoria vai ajudar nessa interlocução, visando aí essa proposta, que é um atendimento de maior qualidade. Mas muitos dos profissionais não visualizam essa área como necessária e viam pouca efetividade na sua proposta. Como eu falei, como eles não estão dando muito crédito, quando eles não dão muito crédito para a ouvidoria, acaba que é mais difícil a sua efetividade. Então, a gente passou a ter aí nos ambientes hospitalares uma pouca intervenção, pouca utilização ou uma utilização de maneira muito inadequada dessas ouvidorias, justamente porque era só queixa de paciente, a gente não tinha ali um trabalho em conjunto com os profissionais. Vamos agora às atribuições para que a gente possa construir uma ouvidoria, né, uma ouvidoria do SUS. Primeira atribuição, criar
e implementar nas 3 esferas do governo um processo de escuta contínua e de interlocução entre os usuários do SUS por intermédio de serviços telefônicos gratuitos. A gente vai ver que depois não é só os serviços telefônicos, mas o SUS em si, para o SUS em si, seria então, seria a ideia, né, criar um serviço telefônico para que a população, o usuário, tivesse acesso para alcançar aí, o serviço de saúde. Segunda atribuição, desenvolver ampla pesquisa para avaliar a satisfação dos usuários e dos profissionais do SUS. Então, além de atuar para os usuários, recebendo, né, a demanda, também teria um trabalho de pesquisar, de fazer uma avaliação contínua de satisfação, tanto dos profissionais quanto dos usuários. Seria perfeito, né, se isso realmente vier a acontecer. Vamos esperar que sim, porque isso traria aí uma forma humanizada de se enxergar aí o atendimento. Utilizar o instrumento da ouvidoria para fortalecer o controle social e a gestão participativa. Mais um ideal aí é fazer com que todos participem da construção de uma saúde, né, melhor aí no nosso país. Infelizmente, essas propostas, eu faria um adendo aqui, ainda não foram implementadas. Vamos pensar que isso um dia, né, possa vir a ser implementado, mas apesar da gente não ter a ouvidoria do SUS ainda implementada, a gente pode pensar que os hospitais já estão contando com essas ouvidorias. Então, muitas unidades de saúde, muitas unidades hospitalares já contam com essa proposta do SUS. Então, vamos se focar nisso que já está acontecendo, para se pensar que a humanização ela começa a ser colocada na realidade, né, seja colocada em prática a partir das ouvidorias que estão sendo implantadas aí nas unidades hospitalares e que está se buscando profissionais capacitados para isso. Então, a gente tem alguns concursos próprios para ouvidor, então tem cursos, capacitações voltadas para ser um ouvidor. E de preferência, né, se ele for psicólogo, vai facilitar muito em função dessa escuta diferenciada. As medidas de humanização hospitalar devem estar respaldadas nas políticas do SUS. Não devem ser criadas aleatoriamente como uma necessidade individual, mas como uma exigência coletiva dos espaços de saúde. Sendo assim, humanizar no sentido proposto pelo Ministério da Saúde é mais que reorganizar os espaços sanitários. É reorganizar os processos de trabalho, formar e qualificar trabalhadores, garantir os direitos e a cidadania dos usuários por meio do controle da participação popular. É instituir práticas fundadas na integralidade. Integralidade é enxergar esse sujeito como um todo, é ter um olhar como um todo. Então, a humanização visa isso, é enxergar esse paciente como um todo, é ter uma visão integral, e aí a gente começa a discutir aquela dualidade corpo e mente, a gente não pode mais ter essa separação. Então, não cabe mais à medicina só um olhar sobre o corpo. Na verdade, todos os profissionais devem ter um olhar integral, ou seja, devem enxergar o paciente como um todo, um olhar que vai, então, para além da doença. Essa é uma nova forma, um novo conceito sobre o processo de atendimento. As ouvidorias vão respeitar, então, os princípios do SUS. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esses princípios, tá? Quem quiser acessar um pouquinho mais sobre o SUS, também indico o link que está aí abaixo do site, onde foi retirada esse material, que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais. Primeiro princípio, universalidade. Todo cidadão tem o direito de se manifestar junto ao poder público quanto ao sistema de saúde. Compete, pois, colocar serviços de ouvidoria ao alcance da população, de modo a permitir o uso do direito de opinião do cidadão. As ouvidorias devem, então, estar estruturadas de modo que possam atender de modo gratuito às demandas de todo cidadão. Então, a ouvidoria vai ajudar aí como uma forma de comunicação do cidadão, que ele tem direito, com o serviço público aí de saúde. Segundo princípio, integralidade. As demandas recebidas na ouvidoria sobre o sistema de saúde devem ser processadas sob um tratamento que abranja tanto quanto possível os aspectos de promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, as demandas do usuário devem receber atenção em todas as fases do processo. Então, na verdade, quando a gente recebe uma queixa
do paciente na ouvidoria, a gente tem que fazer todo o procedimento, desde quando a gente recebe, até o encaminhamento, até o encerramento desse processo. Então, se ele está reclamando de que ele não conseguiu marcar um exame, ou que o médico atrasou, ou que o médico faltou, eu não devo só anotar aquela queixa e passar para a direção. Eu tenho que acompanhar todo o processo e, inclusive, fazer a devolução para esse paciente sobre a queixa que ele colocou, sobre a reclamação dele dentro da ouvidoria. Inclusive, elogio, né? A ouvidoria também pode receber, é mais raro, mas a gente também pode receber os elogios, a gente também vai passar para o setor e também vai fazer essa devolução para o paciente. Então, a gente trabalha de forma integrada. É integral esse atendimento, início, meio e fim. Não é só receber a queixa, papel da ouvidoria, não. Equidade é um outro princípio. As ouvidorias devem desenvolver estratégias de acolhimento que permitam o atendimento de todas as demandas recebidas. Todo cidadão deve contar com pelo menos um meio de acesso gratuito ao serviço de ouvidoria. Ou seja, ele tem que ter uma forma de acessar essa ouvidoria. Seja pessoalmente, aí tem que ter um profissional lá, pode também ser uma ouvidoria por telefone, ele pode mandar sua reclamação por fax, carta, a gente não tem mais tanto, mas pode também, e-mail, ou até pela imprensa, de forma que atenda a sua necessidade independente da localidade ou situação social. Ou seja, a ouvidoria tem que estar disponível para o paciente. Não importa a forma com a qual ele vai entrar em contato com a ouvidoria, ele tem que ser, a queixa dele tem que ser recebida de alguma forma. E aí, na maioria dos hospitais, a gente tem a ouvidoria no próprio hospital. Então, normalmente por telefone ou pessoalmente, normalmente quando acontece, na verdade, o problema, é que os ouvidores são chamados aí para ajudar a solucionar. Outro princípio, descentralização. Deve ser apoiada a criação de estruturas descentralizadas de ouvidorias no SUS nas 3 esferas do governo. O princípio da descentralização das ações e dos serviços de saúde, por definição, é o processo de transferência de responsabilidades e prerrogativas de gestão para os estados e municípios, atendendo às determinações institucionais e legais que embasam o SUS e que definem atribuições comuns, competências específicas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, deve-se implantar as ouvidorias nas secretarias estaduais, municipais e nos serviços de saúde com a definição das competências de cada uma. O que a gente está querendo dizer aqui, em termos de descentralização, é que eu posso implantar a ouvidoria em todas as esferas. Então, eu posso ter a ouvidoria do SUS, que a gente viu que infelizmente ainda não tem, mas eu vou ter dentro do estado, dentro de cada município e mais ainda dentro de cada unidade de saúde. Óbvio que cada uma dessas vai ter o seu objetivo, a sua finalidade, a sua competência. Mas com isso, eu consigo alcançar mais ainda, eu tenho mais acesso ainda, eu dou mais acesso ainda da população aos serviços de saúde. Outro princípio, regionalização. Esse princípio pauta-se pela maior eficácia e transparência geradas pela aproximação das políticas de saúde aos cidadãos, bem como pelo reconhecimento da heterogeneidade e da desigualdade social e territorial por meio da identificação e do reconhecimento das diferentes situações regionais e peculiaridades. Então, a gente tem que levar em consideração cada região na hora de pensar aí qual é o local onde vai ter aí os diferentes serviços da ouvidoria. Sendo assim, o serviço de ouvidoria deve estar presente em todas as secretarias estaduais de saúde, nas secretarias de saúde das capitais, nas cidades com mais de 100 mil habitantes, nas cidades polo e nas sedes dos consórcios municipais e das regiões de saúde, que vai ser acordado aí de acordo com o Conselho de Saúde. O que a gente está querendo dizer é que quanto maior o número de ouvidorias e mais próximo aí da população, melhor é a humanização que a gente está colocando. Um outro princípio é a hierarquização. As ouvidorias devem seguir a mesma lógica hierárquica do SUS, considerando as necessidades regionais. Então, a gente não vai fugir aí da lógica hierárquica proposta pelo SUS. Por último, aí, em termos de princípio, a participação da comunidade. Compete aos níveis de gestão do SUS promover o relacionamento dos serviços de ouvidoria com os respectivos conselhos de saúde. Então, a gente sabe que os conselhos de saúde vão trazer para a gente aí uma participação da população
em termos de discussão sobre saúde. Então, a participação na comunidade é fazer uma relação, uma interlocução entre as ouvidorias e os conselhos de saúde, porque é essa forma de estar trazendo a comunidade para participar desse processo. Vamos agora falar aí do psicólogo no SUS. Pensemos na seguinte situação. Um paciente marcado para as 9 horas com o oftalmologista, são 11 horas da manhã e o médico acabou de chegar. Qual é o papel do ouvidor? Qual deve ser o papel do ouvidor? A gente já chegou a comentar um pouquinho sobre isso, né? Se o atraso não for justificado, cabe ao ouvidor verificar o que aconteceu e registrar esse acontecimento no caderno de queixas. Isso deve ser levado à direção, pois esse paciente deve ser atendido conforme a distribuição dos horários no local. Então, o ouvidor, na verdade, ele vai receber essa queixa do paciente, seja atraso, seja ausência de médico, e ele vai, além de registrar, fazer o encaminhamento para a direção, procurar saber o que aconteceu para trazer uma devolução para esse paciente. Afinal de contas, o horário do atendimento, ele tem que ser de acordo, né, cada unidade hospitalar vai trazer essa demanda em termos de horário, mas tem que ser de acordo. Como eu falei para vocês, a experiência que eu tenho da ouvidoria, em uma das ocasiões, o meu papel foi receber aqueles pacientes que tinham chegado à emergência do hospital, o ortopedista não estava lá, mas a ficha tinha sido feita. Então, quando você está entrando no hospital e já tem a ficha pronta, o médico tem que atender, mas o ortopedista não estava lá, tinha faltado. O que a gente faz, então, né? Então, tive que conversar com a equipe médica, tive que conversar com os chefes de equipe, e aí, ainda bem que o chefe médico era ortopedista. Então, trabalhei com ele, conversei com ele, convenci ele a atender pelo menos aqueles pacientes que estavam já esperando com a ficha pronta. Entrei em contato com a ouvidoria do outro hospital mais próximo, explicando que agora a gente teria que encaminhar as novas demandas para aquela unidade, para que aquela unidade pudesse receber aqueles pacientes. Então, o papel do ouvidor é fazer a interlocução para que esse paciente receba esse atendimento. Para que esse atendimento seja de qualidade, a ouvidoria deve ter uma estrutura na qual a pessoa que é responsável tenha respaldo institucional, não só da direção. Isso é extremamente importante. A ouvidoria, ela tem que ser de todos e para todos. Se eu não tiver um respaldo de toda a equipe, a tendência da ouvidoria é ser considerada só aquele lugar onde as pessoas vão entregar, como eu comentei, os médicos. Então, assim, tem que ter apoio não só da direção, porque senão a gente vira uma perninha da direção para poder enxergar o que está acontecendo de errado. Então, se toda a instituição apoiar a ouvidoria, aí sim a gente pode falar de um atendimento humanizado e de qualidade. A ouvidoria deve também que a comunidade assuma, na verdade, a ouvidoria como um projeto institucional e a reclamação como uma questão eminentemente social e não apenas individual. Ou seja, a gente está fazendo uma queixa, na verdade, não para prejudicar um profissional, mas, na verdade, pensando em melhorar aí essa instituição. Então, não só a instituição deve dar respaldo, mas também a direção e a própria população, a própria comunidade. Isso porque as reclamações apontam relações sociais muitas vezes imperceptíveis aos olhos de quem as experiencia. Então, a gente também tem que olhar o que está por detrás dessas reclamações. Podem ter aspectos relacionados às relações entre as pessoas nesse ambiente. Agindo dessa forma, as ouvidorias hospitalares amplificariam a voz dos usuários, proporcionando uma melhoria da qualidade de atendimento nas instituições. Se a gente conseguir que todos esses, que todas essas esferas envolvidas consigam abraçar a ouvidoria, a gente já está pensando aí numa forma diferente de se entender a humanização, ou seja, um novo conceito de atendimento, em que eu estou indo ali para melhorar o meu serviço e não para prejudicar um outro profissional. A atuação do psicólogo como profissional de peso e responsabilidade no SUS ainda é muito restrita e passa por 2 impasses aí que vão ser apontados por Neto. Primeiro, a tradição da formação em psicologia no Brasil, calcada ainda no modelo de clínica, liberal, privada, curativa e individual, inspirado aí na clínica médica.
E o segundo, a porta de entrada preferencial dos profissionais contratados na rede pública são para a saúde mental, né? Baseado aí na ideia da reforma psiquiátrica, que é um tema de uma outra aula, mas dificilmente a gente tem hoje a contratação de um profissional psicólogo para a ouvidoria. Eu acho que eu sou uma das exceções, eu sou um caso mais excepcional, em que eu fui contratada para implantar um serviço de ouvidoria numa unidade hospitalar no município. Mas, normalmente, o psicólogo no hospital, ele entra para dar conta de um atendimento, assim como a área médica, justamente pela relação, pelo vínculo que a gente discutiu na aula 1, aula 1 e 2, que a gente entra no hospital ainda com o viés clínico para se transformar num viés hospitalar, que isso só ocorre com o tempo. Então, esses são dois impasses aí que afastam a gente um pouquinho desse processo de humanização, dessa construção da ouvidoria. Mas isso ocorre, né? Eu brinco que eu sou um exemplo disso, quando os alunos dizem para mim, nas aulas, nos fóruns, que isso não existe, existe sim. Existe, eu fui contratada com esse objetivo, com essa atuação nesse ambiente hospitalar público, não era privado. Era uma unidade pública que estava pensando numa mudança aí nesse foco de humanização no hospital. E aí, para a gente fechar nossa aula de hoje, a gente vai fechar dizendo o seguinte: percebe-se que, apesar de haver um movimento de inserção do psicólogo nas redes públicas, esse ainda é chamado apenas para tratar dos problemas que são claramente de ordem mental. Não se vê ainda a importância que esse profissional tem para tornar o espaço da doença mais acolhedor e mais humano, no que diz respeito ao atendimento, ao espaço físico, à comunicação e à relação interpessoal. Mas eu acho que a gente pode contribuir com o nosso trabalho, mesmo quando a gente não é solicitado para essa função, o nosso trabalho diferenciado pode trazer essa ideia de que a gente pode sim realizar um atendimento humanizado, de que a gente pode sim não entrar no hospital numa vertente clínica, mas numa vertente de auxiliar na implantação dessa humanização, que é uma proposta aí do SUS. Obrigada aí pela atenção de vocês, até a próxima aula.